O 7º episódio de The Bad Batch, intitulado Cicatrizes de Batalha, é um misto de emoções. O roteiro do episódio, de forma muito inteligente, trata não somente das cicatrizes físicas, mas também das cicatrizes emocionais, deixadas pelas ações de um regime autoritário e de uma guerra que ainda não terminou. Embora The Bad Batch tenha como seu público-alvo um público infanto-juvenil, as entrelinhas do episódio deixam mensagens para nós adultos captarmos e mostra que o roteiro cada vez mais está amadurecendo. Eu sou Elis, esse é o Nerd Sem Frescura. Hoje nós vamos conversar sobre o 7º episódio da primeira temporada, e não sabemos ainda se é a única, de The Bad Batch. Bora? Galera, esse vídeo tá lotado de spoiler do episódio e também de outras coisas que já aconteceram, então assista apenas se você tiver assistido ao episódio, e se você quiser ver as análises anteriores, tem playlist aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, beleza? Bom, gente, o episódio já começa no meio da ação e vemos a nossa equipe se saindo um pouco melhor nesse trabalho de mercenários, mas não muito, já que eles estão sendo perseguidos, né? Mas a gente gosta, porque se tem uma coisa que fã de Star Wars gosta, é de perseguição de navinha e de briga de sabre de luz. Esse momento em que eles retornam para Ord Mantell, ele é bem importante para a gente começar a analisar mais a Cid. Sim, eles estão trabalhando em troca de créditos e proteção, mas ela não é muito confiável. Além dela explorar o nosso time em relação aos créditos, mostrando todos os gastos que eles causam para ela, né? Ela deixa claro que eles estão respirando, então a qualquer momento, se eles fizerem qualquer coisa que não a agrade, ela pode sim denunciá-los para o Império e sabe-se lá o que vai rolar. Aliás, partindo, né, falando do roteiro, esse roteiro me impressiona bastante no sentido de que ele é muito esférico, ele vai e volta em diversos pontos, né? Ele forma um começo, um meio, um fim bem certinho. E ele tem uma função desde o início da temporada, mas que também é bem forte agora aqui nesse episódio, que nos faz criar empatia, carinho e apreço pelo Wrecker. E também pelas outras personagens, mas esse roteiro explora muito a relação entre o Wrecker e a Ômega, né? Quando nós descobrimos que ele e a Ômega têm uma tradição após as missões, isso é muito fofo. E a gente fica, ah, meu Deus, que bonitinho. Aliás, eles já comemoraram essa tradição 10 vezes, né? Já que são 20 caixas que eles devem para a Cid, e 2 caixas para cada um dessa iguaria aí chamada Mental Mix. Então significa que eles já fizeram 10 missões pelo menos, ou pelo menos 10 missões em que eles começaram essa tradição. E finalmente nós temos uma grande revelação do episódio em um roteiro bem honesto, que não faz muito rodeios em nos mostrar que o contato das irmãs Martez era ninguém mais, ninguém menos do que o Rex. E eu, dentre muitas pessoas dentro do fandom, estava entre aquelas que apostava na Ahsoka, inclusive falei no último vídeo. Aliás, eu consegui reconhecê-lo só pelos olhos, e vocês? Vocês também reconheceram? Gente, eu amo a reação dos Bad Batch quando eles encontram o Rex, a reação sempre enérgica do Wrecker, né? Muito fofo, eu amo o Wrecker. E também da Ômega, aprendendo que não são todos os clones regulares que não são confiáveis. Passa a conhecer o Rex e vê-lo como uma pessoa que é da confiança do time ao qual ela hoje pertence. Eu achei o máximo ela percebendo que ele é um clone da primeira geração, e também a forma com a qual ele a tratou, né? Inclusive, ele chega a fazer um comentário, ele já viu muitos clones e que nunca viu nenhum clone igual a ela. Então eu continuo batendo na tecla de que tem alguma coisa envolvendo a Ômega, o propósito da Ômega. E acho que será algo que vai se conectar lá no futuro, talvez com o Mandalorian, ainda não tenho certeza. Parando pra pensar, né, gente, era muito óbvio que o contato das irmãs Martez era o Rex, mas todos nós caímos no bait de que poderia ser a Ahsoka, porque foram deixadas algumas pistas, né, o droid, e colocaram um poncho no Rex pra parecer que ele tava usando o manto Jedi. Caímos no bait? Caímos no bait. Mas tanto o Rex quanto a Ahsoka são personagens muito queridos, e eu acho que a aparição de qualquer um deles é um bônus. Pra falar a verdade, eu nem queria tanto que fosse uma aparição da Ahsoka,
porque nesse período ela tá muito traumatizada, como nós lemos no livro dela, que se passa um ano depois dos eventos da Ordem 66, mas que tem alguns flashbacks que mostram o quanto ela ficou horrorizada com toda a situação em que ela se encontrou. E o Rex funciona super bem porque é uma narrativa sobre clones, a gente tem um clone que é querido. Inclusive, se você quiser saber mais sobre esse personagem, ontem eu coloquei aqui no ar um Arquivos do Império, aquela série de vídeos aqui do canal em que a gente fala de personagens e algumas curiosidades de Star Wars. Então, fique à vontade para assistir. Aliás, achei o máximo no momento em que eles falaram pro Rex: não, mas nos Arquivos do Império consta que você morreu, não sei o que. Eu fiquei tipo, o nome do meu quadro. Bom, e finalmente o episódio toca naquele ponto sensível do qual nós já temos discutido aqui no canal diversas vezes, que são as dores de cabeça do Wrecker, que agora estão se tornando cada vez mais frequentes. E nisso a gente já começa a ficar bem nervoso, assim, pensando no que pode acontecer. E também vemos um Rex que está mais traumatizado. Ele não hesita em tentar defender a Ômega quando descobre não somente que o chip pode estar ativando na cabeça do Wrecker, como os outros clones também não removeram seus chips. E essa é mais uma das cicatrizes de batalha que os nossos heróis carregam. O Rex externaliza qual é aquela cicatriz que o incomoda, né? O fato de que ele enterrou muitos e muitos irmãos. E isso é algo que ele não quer mais fazer. Quando ouvimos que há uma solução para isso, a gente já começa a ter um pouco de esperança, porque ninguém quer que aconteça algo com o Wrecker. A gente tem falado sobre isso várias vezes. Outros canais que eu vejo que falam do mesmo assunto também querem que o Wrecker sobreviva, enfim. De qualquer forma, eles acabam marcando um encontro com o Rex lá no planeta Braca, que já apareceu em Jedi Fallen Order e também no livro A Resistência Renasce. Eu já falei várias vezes aqui no canal quanto eu gosto desse livro, para que pudessem, né, cuidar desse assunto. A real é que eles precisavam de uma nave que tivesse um bom suporte, da mesma forma que o Rex precisou quando nós vimos lá na 7ª temporada de Clone Wars. E eles vão em busca de um cruzador da República, um cruzador Jedi, para que tivessem, né, alguma chance. O tempo todo nós vemos que a situação do Wrecker está piorando. E eu também gostei da dinâmica do Echo e do Tech nesse episódio, porque as funções deles estão ficando mais delimitadas, né? O Tech é responsável por criar os aparatos tecnológicos. E o Echo é responsável por invadir e habilitar os sistemas. Trabalho que seria feito por um droid, né? Então o Echo, na verdade, como muitas pessoas têm falado, ele é quase um droid mesmo. Eu vou contar uma coisa pra vocês, tá, gente? Como eu trabalho no período da manhã, eu sempre deixo lá no Disney+, o episódio baixado e assisto na minha janela de aula, toda sexta-feira. Mas ontem foi um dia bem corrido para quem é professor, porque aqui no estado de São Paulo, a vacinação foi liberada de 18 a 44 anos, se não me engano, para profissionais da educação nessa sexta-feira. Então, eu tive um dia corrido porque a gente precisou se organizar para ir vacinar, enfim, eu me vacinei, tá, gente? Vacinem-se, usem máscara, cuidem-se. E aí, eu assisti o episódio na fila da vacina, gente. Fiquei lá assistindo o episódio e tendo reações super tensas, assim, sério. Antes que eles consigam rodar um diagnóstico, o chip ativa de uma vez na cabeça do Wrecker. Coincidência logo depois do Rex ter falado a palavra Ordem 66? Eu acho que não, né? Eu fiquei, assim, me sentindo muito tensa no momento em que eu vi a expressão do Wrecker mudar. E a gente sabe como que o Wrecker é muito forte. Então, além de tudo, toda a equipe estava em perigo, inclusive a Ômega. Gente, que dor foi ver aquilo, um misto de sentimentos, de dor, de desespero, de medo. E se não fosse pela resposta rápida do Rex, ninguém ganharia do Wrecker no mano a mano. Nós estamos falando do cara que peitou um rancor filhote. Eu senti vontade de chorar quando a Ômega falou, mas eu sou sua amiga, para o Wrecker. E é isso que eu disse sobre o roteiro lá no começo. O roteiro é proposital para nos fazer sentir empatia pelo Wrecker, pela Ômega e por essa relação construída entre eles. É proposital mostrar que esse laço está se firmando tão fortemente. No final, o nosso time consegue operar o nosso grandão e ele quase não sobrevive, né? Ele demora para acordar, mas ele sobrevive. Nessa, eu acho que todos nós estávamos esperando um arco bem dramático, esperando que o Wrecker realmente morresse. Mas parando para refletir, gente, é uma série para um público infanto-juvenil. Se seguir a mesma linha de Clone Wars e Rebels,
as coisas vão ficando mais sérias no futuro, caso haja mais temporadas. Aquela conversa entre o Wrecker e a Ômega no final, aquele pedido de desculpa, aquela expressão de dor e arrependimento no rosto dele, ele falando que tentou lutar ao máximo contra aquilo. Gente, pelo amor de Deus. Já assisti essa cena umas 6 vezes e todas as vezes eu fiquei tipo... Wrecker, não é sua culpa. Eu fiquei desse jeito. E aí nós temos um fechamento de um ciclo. Como eu falei, o roteiro é cíclico. Quando eles celebram o final da missão, mantendo a sua tradição, comendo ali o Mental Mix. Agora, eu acho que as coisas vão ficar mais sérias, porque nós vimos o Hunter e o Rex conversando e um Scrapper viu que vai acionar o Império. Afinal, não é muito normal ver clones em um cruzador Jedi em Braca. Também acho interessante nós pontuarmos sobre o enredo que está rolando nas entrelinhas desse roteiro. A grande cicatriz que todo Bad Batch carrega, a maior cicatriz de batalha de todos, o Crosshair, o membro perdido dos Bad Batch. Ele ainda está por aí, ele ainda não tem controle sobre si mesmo e sobre suas ações, e o esquadrão não os esqueceu. Agora eles estão armados com mais conhecimento sobre o chip inibidor, e eles podem ser capazes de salvá-los, né? Certamente eles vão tentar, vocês concordam? Bom, resta muitas coisas pra resolver, mas o Rex voltou em um episódio que ele foi essencial, muito legal, sem roubar a cena. E a saga da dor de cabeça do Wrecker terminou. Ufa! Todos os Bad Batch, com exceção do Crosshair, agora carregam uma cicatriz física de batalha, onde eles removeram o chip inibidor, com exceção da Ômega também, na verdade, né? Porque, como ela mesma disse, ela não tem o chip inibidor. Mas todos eles, sem exceção, carregam cicatrizes internas. Há de ver os amigos se voltando contra si, há de ver os irmãos fazendo coisas terríveis, sucumbindo a um plano macabro de um regime autoritário e cruel. Por isso, o título desse episódio é muito genial. Eu só posso dizer que eu amei esse episódio. Acho que é o meu preferido. Eu sempre falo acho, porque às vezes vem outro que é melhor, às vezes passa um tempo e a gente pensa, não, gostei mais daquele outro. Vai ser difícil um outro episódio superar todo esse misto de emoções pelo qual eu passei enquanto eu assistia. Agora eu quero saber a sua opinião. Me conta aqui o que você achou do episódio, o que você gostou mais, o que você gostou menos, se você ficou tenso, se você ficou de boas. E se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, deixa o sininho ativado, que logo mais nós estamos de volta. A gente se vê em breve, é nóis e tchau!